Opa! E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias aqui no YouTube, canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e eu queria compartilhar com vocês uma percepção minha em relação a algo que a psicanálise parece ilustrar. É algo que diz respeito às relações humanas no geral e à dinâmica psíquica dos humanos, particularmente, é claro, no nosso tempo e meio, não tenho nenhuma pretensão de universalizar isso, mas de qualquer maneira é um pensamento que eu imaginei que seria a melhor forma, para ser bem honesto com vocês, já de partida, escrever um texto. Acontece que, bom, temos um tempo limitado à nossa disposição, não sei se eu vou escrever esse texto algum dia, e quis compartilhar. Então estou tomando a liberdade de compartilhar por aqui, através dessa plataforma. Eu espero que vocês se interessem. Vou apresentar então os rudimentos desse tema, que, como o título do vídeo bem põe, diz respeito à relação dos objetos com o luto e a memória. E esse tema me ocorreu por acaso, vamos dizer que eu trombei com ele. Foi uma coisa que disparou uma série de associações para mim. Que, bom, o piso aqui no lugar onde eu moro e onde eu gravo os vídeos é um piso de taco de madeira, né? Então são tacos de madeira que vão se alinhando ali. É, e um dia desses eu mexi a cadeira, eu uso uma cadeira de escritório, dessas que tem roda, né? E aí eu mexi ela para o lado um pouco, ela soltou um taco. E no que esse taco saiu, eu fiquei emocionado, assim. Né? Então me embargou um pouco ali. Fiquei meio emocionado, me remeteu, e aí eu logo percebi, me remeteu à casa da minha avó paterna, que morava numa casa de taco, e os tacos virava e mexia saíam, assim, eles estavam encostados, eles não estavam bem colados, a manutenção não era daquelas, assim. Então virava e mexia, você chutava um taco, o taco saía, alguma coisa assim. E aí quando saiu o taco daqui, eles são bonitinhos, então é raro acontecer esse tipo de coisa, aí um taco saiu ali, e aí me remeteu à minha avó, no fundo foi isso, eu me emocionei porque me remeteu à minha avó. E o ponto que ficou para mim foi isso, foi um objeto que remeteu a ela. E eu fui pensando quão comum isso é. Tem uma outra coisa que acontece comigo, que é um sabonete específico que também remete à casa dos meus avós paternos, aí no caso os dois. Tanto minha avó quanto meu avô usavam bastante um específico que é o Febo Odor de Rosas. Normalmente eu não compro porque o cheiro é bem forte e ele custa mais caro, eu compro um sabonete meio fajuto assim, no dia a dia. E aí, mas de vez em quando eu quero lembrar deles e eu compro esse sabonete porque o cheiro me remete e o objeto me remete. Então de vez em quando eu compro um desses. E outras coisas nesse sentido. Né? Então, o meu avô materno usava, comia chocolate amargo e ele comia tipo um quadradinho depois da refeição. E era para ele, não era para as crianças, né? Tinha o chocolate das crianças, que é esses, né, entupido de açúcar, e ele comia um quadradinho de chocolate amargo depois do almoço. E aí de vez em quando ele dava, de vez em nunca ele dava para quem pedia. Eu era dos poucos das crianças que gostava, então de vez em quando eu ganhava um. E aí esse tipo de coisa, daria para ir multiplicando, né? Mas o ponto é esse. Às vezes eu vejo alguém jogando videogame e me remete a um amigo meu falecido uns anos atrás, o Pedro Coelho. Então esse tipo de coisa. E eu acho interessante isso porque eu acho que ilumina esse aspecto do mundo em que a gente vive. A gente vive num planeta, é claro, né? O planeta Terra. Mas, mais especificamente do que isso, a gente vive num mundo. E esse mundo tem a ver com a imagem de mundo que a gente faz, cada um de nós. Nesse sentido, o mundo que eu vivo é diferente do seu. Por quê? Porque no meu mundo tem algumas coisas que têm uma significação particular. Febo, odor de rosas. Taco de madeira quando sai. Né? Doce de figo. Sei lá, várias coisas. Para outras pessoas vão ser outras coisas. E isso compõe o nosso mundo, desse ponto de vista afetivo. Né? Isso remete a um texto que eu gosto bastante, um texto de um psicanalista da primeira geração, que chama Steckel. O Steckel escreveu um texto que foi traduzido e publicado no Brasil, ele saiu na revista Lacuna, publicado pelo Caio Padovan, e ele chama As Diferentes Formas de Transferência. Ele dialoga diretamente com o texto do Freud, que saiu logo depois, que chama A Dinâmica da Transferência. Então, o Freud analisou a transferência do ponto de vista dinâmico, o Steckel analisou a transferência do ponto de vista descritivo.
E aí ele fala sobre essas coisas que eu estou falando. Então, como às vezes, num processo analítico, as almofadas que estão no divã da sala do analista vão ter uma certa significação para o paciente. Elas podem até aparecer num sonho, por exemplo. Né? Pode aparecer um quadro ou uma alusão a um quadro que compõe o mobiliário da sala onde analista e analisante se encontram, e isso ser significativo, né? Afetivamente significativo. O entorno do lugar onde analista e analisante se encontram, né? O café na frente do qual ali o paciente passa, ou o itinerário mesmo, o bairro onde está colocado. Relativamente comum pacientes meus, por exemplo, fazerem referência ao fato da minha sala ser relativamente próximo da Avenida Faria Lima, como se isso dissesse alguma coisa do processo, e acho que pode até dizer. E aí, então, esses elementos que vão compondo o mundo que a gente vive e a dinâmica das relações. Então, a dinâmica das minhas relações com a minha avó materna, por exemplo, acabaram emprestando um tanto do seu afeto aos objetos que acolhiam a nossa convivência e o nosso encontro. O tal do febodor de rosas que ela tinha sempre lá no banheiro, né? Ele recolheu um pouco do meu investimento afetivo à minha relação com a minha avó, de forma tal que, mesmo depois que a minha avó já não está mais nesse plano, né, minha avó falecida, algo da dinâmica da minha relação com ela permanece investida nesses objetos. E aí tem algo que eu acho que é interessante nesse sentido, algo que eu queria trazer também nesse contexto, como as relações elas se desenvolvem para além das ocasiões em que os envolvidos estão interpessoalmente em contato. O que eu quero dizer com isso? A gente poderia imaginar que a minha relação com um amigo meu, vamos dizer, ela só se desenvolve por força das ocasiões em que a gente troca. Seja, né, sincronamente, eu encontro com ele presencialmente, ou quando eu ligo para ele, ou assincronamente, eu mando um WhatsApp, ele responde, eu mando um e-mail, eu leio um texto dele, eu comento, ou, né, a gente fala um do outro. E aí, essas seriam as ocasiões onde a relação se desenrola. E algo dessa relação dos objetos com o luto e a memória, que me interessa aqui, tem a ver com a maneira como as relações se desenvolvem para além do envolvimento diretamente discernível dos agentes envolvidos. Então pode acontecer de eu associar esse meu amigo com alguma outra coisa, uma coisa terceira. O videogame, como eu falei antes, tinha um amigo com quem eu gostava muito de jogar videogame, e às vezes só ver ele jogava muito bem. E hoje em dia, esse meu amigo, como eu disse, faleceu alguns anos atrás, e a dinâmica da minha relação com ele, ela é reativada nessas ocasiões em que algo da minha relação com o videogame se desenrola. Então, quando eu vejo um videogame novo, ou quando eu conheço alguém que joga videogame, ou quando eu vejo alguma notícia que tem a ver com o mundo do videogame, jogar não, porque não jogo mais. E isso, de alguma maneira, é como se tivesse uma sobrevida da relação, da minha relação com esse amigo falecido, por exemplo, o Pedro Coelho, ou com a minha avó. A minha relação com a minha avó continua, apesar de eu não ter mais trocas com ela, do ponto de vista, né, assim, ela morreu, né? Mas ela vive em mim. E esse dizer, né, que é um dizer popular, isso não é da psicanálise, né, está para além, né, ele vive em nós, né, dizem isso até em eulogias às vezes, né, ou em missa, né, em homenagem a alguém, ele vive em nós, isso assume uma dimensão que é bastante palpável do ponto de vista da teoria psicanalítica. Porque a minha relação com a minha avó, por exemplo, se desenvolveu bastante desde que ela morreu. Eu não sei se ela concordaria ou não, mas isso a gente nunca vai saber de qualquer forma. O fato é que eu continuo interagindo com o que ela significava para mim, com o que ela ancora para mim, com o fato de que o meu mundo é investido pelo que ela significa para mim. Isso vale, é claro, para várias outras pessoas, né, com quem eu não tenho mais relação, seja porque morreram, seja porque eu perdi relação, e também com as pessoas com quem eu mantenho relação. As relações se desenvolvem não só por ocasião dos encontros, mas para além dos encontros, porque essas pessoas fazem parte do meu mundo, o mundo que é meu, né, que me engloba o tempo todo. E eu acho esse elemento um elemento muito interessante,
da contribuição da teoria psicanalítica para pensar a dinâmica dos encontros humanos e do fazer humano como um fazer compartilhado. O mundo que a gente faz. Esse mundo que abrange o coletivo, né, e que está aí um pouco mais ancorado no que a gente poderia reportar a materialidade do mundo, aquele mundo que não depende da minha dinâmica afetiva, ele insiste, né? Então, a ideia básica que eu queria compartilhar com vocês é essa. Espero que faça sentido, espero que interesse. Se eventualmente não fizer sentido, fiquem à vontade para dizer por quê e o que vocês pensam sobre isso. E aí a gente vai conversando juntos, tá bom? É isso aí, pessoal. Até uma próxima. Um abraço.